Para a nossa meditação nessa noite, meus irmãos, leio um texto bem conhecido, que já pregamos algumas vezes, um texto que Deus trouxe ao coração na semana passada, incomodou esses dias, e vamos conversar sobre ele novamente com os irmãos. Isaías capítulo 40, vamos ler alguns versículos, e o tema dessa mensagem é uma mensagem de consolo para o povo de Deus. Isaías 40, eu vou ler do verso 1 a 11, depois vai falar sobre a majestade e grandeza de Deus, que vamos citar também no sermão, mas depois nós vamos para o final, um texto bem conhecido, que é o 28 a 31. Isaías 40, eu vou ler, os irmãos acompanham. O Senhor vem. Consolai o meu povo, diz o Senhor Deus, o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, e o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz disse, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe a um alto monte. Tu que anuncias boas novas em Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Versículo 28, podem ler, leio junto. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deixe o texto aberto, vamos orar. Peça a Deus para continuar falando ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Oremos. Pai querido, continue falando ao nosso coração. Te louvamos pela bênção da vida, do culto, pelas leituras, pelos cânticos, pela presença de cada pessoa que veio aqui. E pedimos, ó Deus, ministre palavra do Senhor sobre a nossa vida nesse momento. Tem misericórdia, Deus, de cada um de nós, do teu povo que clama e chama pelo teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto bem conhecido, meus irmãos. Um texto que fala da vinda de Jesus. O texto que fala do grande profeta que é levantado para preparar o caminho do Senhor, que é João Batista. Um texto que fala, meus irmãos, de consolo para quem precisa, força para quem precisa, ânimo para quem está desanimado.
Um texto, meus irmãos, que traz claramente ao coração de um povo numa época muito remota, palavras de vida e de esperança. E antes de entrar nesse texto, eu analiso os contextos. Quando você analisa a história do povo de Israel, este é um povo que sofreu muito. Se tem um povo que tem marcas visíveis de sofrimento na sua história, esse povo é o povo de Israel. Encontramos, meus irmãos, no primeiro cativeiro, um cativeiro que dura mais de 430 anos, um cativeiro, meus irmãos, que cria não apenas situações rígidas no coração, mas um cativeiro que cria crises de identidade, um cativeiro que cria dependências com coisas como o alimento, um cativeiro que cria simplesmente o estagnar-se da vida para com Deus e o estabilizar-se em termos de escravidão para um trabalho, meus irmãos, sórdido, realizado ali no primeiro cativeiro, no caso, o Egito. É interessante quando a gente analisa, meus irmãos, a história do primeiro cativeiro. Você vê Deus levantando a sua mão forte e poderosa, levantando os seus líderes, Moisés e Arão, e de repente, meus irmãos, ele lança o povo para um processo de libertação, para uma nova terra, para uma nova vida, para conhecer, meus irmãos, terra que mana leite e mel. Mas é interessante que o povo sai para caminhar no deserto, sai para caminhar com suas crises de identidade, sai para caminhar com o cativeiro no coração, porque nas primeiras dificuldades, eles tiveram saudades do Egito, da carne, da comida, da bebida, da escravidão. Era preciso mudar, era preciso retirar do coração a inconstância, era preciso de fato criar no coração dependência de Deus. Deus levanta os juízes vão fazer parte integrante da história do povo, porque nos momentos rígidos, nos momentos onde eles eram, meus irmãos, achatados pelos inimigos ao redor, Deus foi levantando juízes que foram libertando o povo, trazendo de novo para o povo vida e dependência com Deus. O juiz criava simplesmente essa representação, o homem que falava em nome de Deus e falava, meus irmãos, ao povo e dirigia a vida do povo. Os anos vão se passando, e você percebe que a luta continua no coração desse povo. E chega um momento que eles querem de novo, meus irmãos, alguns resquícios daquilo que eles conheceram das nações que os oprimiram. Eles querem um rei, eles querem normas, eles querem um rei que vai explorá-los, porque foi isso exatamente que Samuel disse para eles. E Samuel, meus irmãos, ele resigna, ele larga a mão do cargo como último juiz, e começa-se o período dos reis, um período bonito. Saul vive um tempo com Deus e depois quase todo o tempo da sua vida sem Deus. Depois Deus levanta Davi, e por mais de 7 anos ele não consegue tomar posse do reino, mas Deus o mantém vivo, Deus o mantém aceso, Deus o mantém animado, Deus o mantém em vida, e depois assume por 40 anos, vem seu filho Salomão, que faz o reino crescer, mas também faz o povo desviar. E depois de Salomão, meus irmãos, levanta-se Roboão, Jeroboão, há divisões, há um povo que é levado para o primeiro cativeiro, meus irmãos, 10 tribos. E vai chegar num contexto onde essas 2 tribos aqui estão vivendo um período, meus irmãos, anterior a esse fato, fértil, bonito, vivendo, meus irmãos, o período de Ezequias, que nós já falamos aqui sobre isso. E falar sobre Ezequias é falar sobre um rei que se humilha diante de Deus. Falar sobre Ezequias é falar sobre um rei que sabe tratar as coisas diante de Deus. A Bíblia diz que ele fazia o que era reto, mas falar de Ezequias é falar de um sujeito que deixa a crista crescer diante de Deus, e Deus depois tem que quebrá-lo, depois Deus tem que colocar no seu devido lugar. Encontramos aquela oração bonita, a cura maravilhosa, Deus tratando o coração, Deus aceitando aquela oração penitente.
Mas nós encontramos, meus irmãos, Isaías avisando, capítulo 39, olha, cuida da sua vida, cuida dessa relação com Deus, cuida dessa intimidade com Deus que você está perdendo, porque senão virão dias intensos de lutas e cativeiros. Foi avisado. Houve uma visita em Israel, e essa visita, meus irmãos, Ezequias, querendo contar papo, querendo mostrar grandeza, abriu as portas de todos os tesouros do templo e foi mostrando tudo o que tinha. Era como aquele sujeito, meus irmãos, que recebe uma quadrilha em casa e ele resolve mostrar todos os seus Rolex, mostra o seu cofre cheio de dinheiro, mostra as suas propriedades, dá a senha do banco. Foi exatamente isso que fez Ezequias. Quando Ezequias faz isso, tudo sendo mostrado, Isaías o advertiu severamente. E sabe como ele age? Ele age assim: bom, aquilo que você está dizendo parece que é uma boa palavra. As coisas estavam tão tranquilas naquela época, que ele simplesmente achou ótima palavra. Os tempos se passam, meus irmãos, é interessante que do capítulo 39 para o 40, muitos estudiosos afirmam que esse livro aqui foi escrito por dois Isaías, o primeiro Isaías e o segundo Isaías. O seminário ensina claramente que é um Isaías só, mas é um Isaías, meus irmãos, que a partir do capítulo 40, ele se torna aqui um profeta messiânico, alguém, meus irmãos, que vai simplesmente ser revelado por Deus, onde palavras proféticas vão aparecer no seu coração. E aqui você encontra, entre o final do reinado de Ezequias, depois mais 100 anos, Manassés, Josias, outros mais 2 reis, até chegar em Joaquim e Zedequias, dá mais de 100 anos, até o cativeiro acontecer. Mas você não encontra aqui o cativeiro, você encontra aqui, meus irmãos, um homem falando palavras de consolo para um povo, meus irmãos, que simplesmente ia viver um cativeiro de novo, ia viver depois 400 anos de silêncio, ia viver, meus irmãos, inconstâncias tremendas, ia viver lutas intensas no coração. Mas Isaías, meus irmãos, está preparando o povo para a vinda de Jesus 700 anos antes. Uma mensagem de consolo. Isaías está dizendo aqui: o Deus Rei de Sião está vindo. Quando ele trabalha aqui, meus irmãos, a ideia: consolai o meu povo, diz o Senhor. Fale ao coração de Jerusalém, brade ao coração que já é fim do tempo da milícia, da luta, da guerra, da escassez de soluções, que a iniquidade do povo está sendo perdoada, e Deus dará em dobro a vida de cada um deles, de tanta cobrança que Deus fez sobre a vida do povo. O profeta, meus irmãos, está dizendo: o estado de opressão e de aflição vai passar de sobre a vida, a libertação vai acontecer, o estádio de angústia vai terminar. Essa mensagem de consolo, meus irmãos, está mostrando claramente que um dia Deus vai acabar com o caos do coração, vai acabar com as interrogações da vida. Aqui, meus irmãos, Deus levanta essa voz que é profética 700 anos antes, gritando, a voz do que clama no deserto, é a voz que prepara o caminho, é a voz que aplana o caminho daquele que passaria. Ele sairia, meus irmãos, seguindo o caminho da escravidão. Isaías 9, a terra que estava aflita, exaurida, escrava, viria a grande luz na pessoa de Jesus. E aqui, meus irmãos, Isaías 700 anos antes, escrevendo sobre o consolo que Deus traria. O rei vem, o consolo vem, a luta vai terminar, o coração vai se prostrar, a mudança vai acontecer. Esse preparo do caminho é para que as coisas fossem endireitadas, para que houvesse realmente um aterro, que houvesse condições, meus irmãos, para que na plenitude do tempo o rei fosse recebido, o rei dos reis pudesse se encarnar, a glória do Cordeiro pudesse ser vista, e de uma forma clara, meus irmãos, aqueles caminhos vão sendo aplanados, retificados, trabalhados, para que o Cordeiro aparecesse. Quando João Batista está fazendo isso,
Vai chegar um dia que ele se confronta com Jesus. E é bonito, meus irmãos, quando ele olha e vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista entendeu perfeitamente, meus irmãos, essa mensagem que foi colocada sobre ele 700 anos antes, mostrando claramente que ele seria a voz de Deus, a palavra de Deus, a vida com Deus, o moço que simplesmente prepararia o caminho do Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. O texto diz, meus irmãos, que a carne veria a glória do Senhor. O texto diz, meus irmãos, que os vales seriam aterrados, o que é tortuoso edificado, a glória de Deus se manifestaria e a carne veria, porque a boca do Senhor está dizendo. Enfim, eu não estou brincando, eu estou falando sério. Enfim, Deus vai cumprir todos os seus propósitos e palavras. Há um clamor dizendo claramente aqui, enfim, toda a carne é erva e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, enfim. O homem é como a erva, que murcha, que desaparece, enfim, de manhã cedo é vida, à tarde seca e murcha, mas a palavra de Deus se cumpriria permanentemente, eternamente, nos seus detalhes, ela simplesmente se realizaria sobre a vida do seu povo. É interessante quando a gente analisa o cativeiro que foi vivido, o primeiro mais de 430 anos, depois 70 anos, depois Deus arranca esse povo do cativeiro e começa a colocá-los, meus irmãos, de novo. Salmo 127 fala sobre isso, 126, são salmos, meus irmãos, bonitos que vão cantando ali, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. O povo volta, o povo se estabelece. O povo vai viver um período de silêncio. O povo vai viver um período agora, meus irmãos, onde a idolatria desaparece, porque é interessante, eles trouxeram agora desse segundo cativeiro uma lição bem clara e absurda, né? Deus não vai dividir a sua glória com ninguém. Deus não divide o seu espaço com ninguém. Deus não divide o seu nome com ninguém. A glória é dele, o reino é dele, a pessoa dele tem que ser honrada. O Deus Rei de Sião está vindo. Outro ponto para destacar aqui, meus irmãos, e passo apenas por cima, mas é importante ressaltar nesse texto todo, que o Senhor é exaltado acima de todas as criaturas. Meus irmãos, vivemos hoje no mundo, e nós vivemos num país onde foi-se pregado demais agora igualdades sociais, igualdades comportamentais, tentando, meus irmãos, trabalhar todas as formas para que haja um respeito, haja dignidade, haja valorização. Isso tem que ser falado mesmo. Infelizmente você vive ainda num país onde nós temos acepção de pessoas. Infelizmente você vive num país onde a raça ainda e a cor se torna muitas vezes importante em detrimento do outro. Você vive um país ainda onde há opressões por todos os lados, inclusive sociais. E você vive num país, meus irmãos, hoje número 1 em corrupção no planeta. Mas nessa disputa, meus irmãos, no país começou-se a se pregar uma coisa que não cabe com relação àquilo que nós cremos. Começou-se a pregar, meus irmãos, toda uma vida politeísta vivida diante de Deus e da sociedade. Uma vida que se agrega à pessoa, a recebe, a aceita, a valoriza, e nós vamos compartilhando os nossos deuses. Nesse texto, meus irmãos, a Escritura é clara. Deus não reparte espaço, Deus não reparte a sua glória, Deus não reparte, meus irmãos, o pedestal com nenhum tipo de ídolo. Ele é o Deus que cria todas as coisas. Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Ele é o Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele é o Deus que mede as águas na palma das suas mãos. Ele é o Deus que simplesmente, enfim, põe todo o planeta, enfim, num éfa de pó e pesa todos os montes do planeta numa balança de precisão. É o Deus que guia, meus irmãos, o Espírito do Senhor. É o Deus, meus irmãos, que é conselheiro sobre a vida do seu povo. E esse texto vai narrando, enfim, não há nada para se comparar a esse Deus que está sobre a nossa vida, sobre a história de vida, sobre toda a história que Ele escreve, sobre a vida do seu povo. Não há como compará-lo. Naquela época, meus irmãos, havia muitos artefatos sendo levantados.
Haviam ídolos de madeira, ídolos de ferro, ídolos de barro, ídolos, meus irmãos, onde sacrificavam-se crianças. Havia todos, meus irmãos, uma identidade religiosa de povos que simplesmente disputavam na aspiração, e, enfim, na busca, na angústia da alma, o encontrar-se com Deus. E Isaías está dizendo aqui, claramente, enfim, quanta corrupção acontecia, quanta idolatria, quanto desvio, quanta distância de Deus. E ele continua dizendo, olha, o Deus que nós cremos, o Deus de Israel, Ele está sentado sobre a redondeza da terra. Há milhares de anos atrás, Isaías já dizia, a terra é redonda. E claramente, os moradores como gafanhotos, Ele estende os céus como cortina, desenrola como uma tenda para neles habitar, reduz os príncipes a nada e torna em nulidade os juízes da terra. Esse profeta messiânico está dizendo, o Deus Rei de Sião está vindo. Esse Deus que envia, esse Filho que está vindo, é o Deus para ser exaltado sobre todas as coisas, sobre tudo o que Ele criou, sobre todas as suas criaturas, e Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele está acima do homem, Ele está acima de todos os deuses, Ele é criador de tudo e de todos. E a palavra prática desse texto. Talvez muitos de nós que estamos aqui nessa noite, já vivemos tempos de intensas angústias e tribulações. Tem muita gente, meus irmãos, que a angústia se torna um estado de alma, uma peregrinação de vida, um modus operandi, um estado, meus irmãos, onde a impaciência, a dor se torna prato de vida e alimento para a alma todo dia. E o terceiro ponto que eu destaco aqui, o Senhor trará ânimo de novo. Do verso 26 a 31, meus irmãos, já tinha se passado o cativeiro, os 400 anos, meus irmãos, vão sendo vividos, a plenitude do tempo acontece, como apregou a Paulo escrevendo, que na plenitude dos tempos Deus envia o seu Filho. E aqui começa, meus irmãos, de uma forma clara, uma pregação clara para a vida de cada um de nós que estamos aqui. Esse Jesus que veio, esse Jesus que foi anunciado como consolo, esse Jesus que foi anunciado como o fim, meus irmãos, do pecado sobre a minha vida, porque Ele me perdoa, eu me torno e continuo sendo pecador, mas pecador perdoado no sangue dEle, no sangue do Cordeiro que foi derramado. Ele diz claramente, meus irmãos, que esse Deus tem fôlego, esse Deus não se cansa, esse Deus não se fatiga, esse Deus não entrega os pontos, esse Deus não conhece derrotas, esse Deus não conhece simplesmente situações que Ele não tem solução. E aqui Isaías, 700 anos antes, abrindo os caminhos, mostrando que o Redentor viria, mostrando claramente como era difícil esquadrinhar o entendimento, mas ele está dizendo, Deus pode fazer, enfim, forte ao cansado. Você é forte? Hoje nós estamos sem gente forte aqui na igreja, nós perdemos o nosso fortinho aqui, né? Então, arranjar alguém mais forte agora, né? O Newton não é o Newton, nem eu. Mas você se considera forte? Forte fisicamente? Você acha que você pode levantar quanto de peso ou correr quanto de quilômetros? O texto está falando, meus irmãos, dessa força. Deus está mostrando, meus irmãos, que o Deus que não se cansa, é o Deus que pode retirar as canseiras que você tem todo dia da sua vida, porque Ele é Deus forte sempre, é Deus que não perde o fôlego nunca, é Deus que não tem canseira para demonstrar ou viver nunca, é um Deus que não se cansa,
E Ele faz como promessa sobre a nossa vida. Eu queria que você abraçasse essa promessa hoje. O Deus que você tem sobre a sua vida, na pessoa de Jesus, que habita no seu coração, que te batiza com o Espírito Santo, é um Deus que não se cansa, é um Deus que move as águas continuamente, é um Deus que te acorda de madrugada para orar, é um Deus que leva embora as tuas lágrimas e traz alegria para o coração, é o Deus capaz de abrir portas que estão fechadas hoje, é o Deus capaz de trazer respostas que ninguém tem resposta, mas Ele tem. Quem espera no Senhor, ele vai viver essa experiência de saber que ele tem um Deus sobre a sua vida que faz forte ao cansado. Você já viveu a experiência de dormir que nem uma gelatina e acordar de novo cedo que nem um leão para sair para a guerra? Isso acontece com muita gente todo dia. Tem gente que vai deitar meio morto e acorda bem vivo. É Deus renovando as forças, não só pelo sono, mas muitas vezes, meus irmãos, trabalhando no coração a noite toda, gritando no coração que você tem um Salvador. Faz forte ao cansado. Mas, meus irmãos, tem momentos na nossa vida que eu preciso muito mais do que força. E o texto vai dizer que Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Já entregou o ponto, não quer fazer mais nada, não sabe o que fazer, não sabe onde caminhar, não sabe onde buscar resposta, não sabe para onde vai, não tem mais lágrimas para chorar, não tem mais coragem para orar, simplesmente parou, entregou os pontos, não apostatou, mas não tem força. Ele está dizendo que Ele multiplica as forças. Você acredita nisso? Você acredita que você pode viver um estado de alma onde você não tem mais força e Deus traz força de novo? Você acredita que pode viver um estado de angústia e de desgaste num casamento e Deus pode trazer a multiplicação das forças de novo? Você acredita que pode viver um revés, uma situação, uma dificuldade na vida e Deus pode renovar de tal forma as suas forças que você reage de novo, você vive de novo, você se alegra de novo, você grita de novo diante de Deus que você tem o Salvador? 700 anos antes, o profeta está sonhando aqui de uma forma bonita, escrevendo e profetizando que o rei está chegando, o rei virá. Deixa esse Deus continuar sendo exaltado sobre todas as coisas e criaturas que Ele criou. Mas esse Deus que veio, Ele continuará trazendo de novo, ânimo de novo, ânimo de novo. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Aqui ele acaba com a juventude, né? Mas por que ele usa os jovens? Por que ele não falou os velhos? Os velhos, porque os velhos já estão cansados. Tirando eu aqui, acho que os velhos estão tudo cansados aqui, né? Eu não estou não, hein? Já tive mais. Dá uma pensadinha aí. Você que tem aí da minha idade para frente, chegando aí às vezes a quase 300 anos, mas você não pode contar, né? Ninguém acredita. Você está cansado? É interessante, ele não mexe com os velhos aqui, né? Por que ele não mexe com os velhos? Mas mexe com os jovens. Meus irmãos, eu acho que ele mexe com o brio dos jovens. Os jovens, entre aspas aí, o jovem é metido, meus irmãos, entre aspas, né? A fôlego, a força, a atividade. Tem algumas casas aqui na igreja, não vou falar que é a casa Wagner Freud e outras casas, que a juventude vai para lá e passa a noite acordado, meus irmãos, cantando, comendo pipoca. Depois, como? Os outros aí, idosos, né, vence, né, o chip acaba, a bateria desliga, tem que achar uma cama. E a juventude faz isso muito. Toca à noite, fica acordado, brinca, enfim, parece que tem fôlego de sobra. Só que ele está dizendo aqui que os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem.
às margens do rio de Babilônia, nos assentávamos e chorávamos com saudade de Sião. Enfim, o pessoal que lá havia dizia, cante alguma das canções de Israel. E ele falava, como é que a gente vai cantar nessa terra estranha? Meus irmãos, teve um período que tinha uma juventude intensa e inteira no cativeiro, e todo mundo desanimado, todo mundo trabalhando sobre o peso da escravidão, todo mundo sem rumo, sem norte, sem esperança. Desta noite, Deus nos adverte aqui, meus irmãos, se você vive hoje olhando um descortinar e não encontra horizonte, muito menos esperança, Deus está dizendo aqui para cada um de nós hoje, Deus renova as forças, Deus traz fôlego de novo, Deus enxuga as lágrimas de novo, Deus cria caminhos novos de novo, Deus arranca todo o desgaste, enfim, o exaurir, que muitas vezes você está vivendo como jovem, como adolescente, como homem, como mulher, como idoso. Deus tem o poder, meus irmãos, de acabar com a canseira da juventude, Deus tem poder para acabar com a fatigação, meus irmãos, da juventude, dos homens, das mulheres, e mesmo que estejam caídos, Ele tem o poder de levantar. Mas para que isso aconteça, você precisa esperar no Senhor, saber que Ele tem poder de renovar as suas forças e fazer você subir como asas, com asas como águias, né? É um texto aí bonito, né? O Fernando Hernandes já pregou aqui sobre a altura que a águia voa, a altura que ela enxerga, a altura que ela administra, meus irmãos, e com facilidade ela trabalha e sempre com saúde, pelas alturas que ela consegue chegar, meus irmãos, enfim, trazendo ares feitos e rarefeitos para ela. Deus está dizendo aqui, nesta noite, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Deus pode arrancar nessa noite essa asa de urubu que você tem, que voa no máximo uns 3 quilômetros de altura aí. Deus pode colocar na sua vida asas de águias, que vão muito mais longe, que tem muito mais visão para enxergar, meus irmãos, as dificuldades, mas também o alimento de provisão de Deus. Deus está dizendo para cada um de nós hoje, meus irmãos, que Ele pode fazer com que você cresça espiritualmente, e comece de novo a correr e não se cansar, caminhar e não te fatigar. Deus está dizendo no texto aqui, meus irmãos, que Ele tem palavra de vida para o coração de cada um de nós que estamos aqui. Ele tem fôlego de novo para dar, Ele tem vida para oferecer, Ele tem alegria para dar ao coração, Ele tem, meus irmãos, de novo, renovo para trazer para a nossa vida. Uma mensagem de consolo. Houve um povo que viveu tanto tempo no deserto, e as crises foram tantas, que quando saem do cativeiro, o cativeiro não sai deles. Viveram depois períodos governados por homens particulares, juízes que Deus ordenava, até chegar um tempo onde os reis aparecem. Eles queriam ser parecidos com as nações, vivem períodos férteis e estéreis, vivem reis bons e ruins, até chegar o momento que o segundo cativeiro foi vivido, voltam para não conhecer mais a idolatria, mas para vencer e colocar Deus como prioridade na vida, mas caminham para viver, meus irmãos, a plenitude dos tempos. E nós, hoje, como igreja do Senhor Jesus, que cremos que o Rei veio, o Salvador se encarnou, o Salvador morreu na cruz para nos salvar, Ele é Deus Todo-Poderoso para trazer vida à nossa vida e consolar o nosso coração todo dia. Eu convido você nessa noite a pedir a Deus, nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, que Ele renove suas forças, que Ele te dê fôlego, que Ele te dê vigor, que Ele te dê alegria na sua presença, que Ele te dê empolgação para viver, que Ele te dê empolgação para trabalhar para quem está trabalhando, que Ele te dê empolgação para quem está sendo tratado, para que esse tratamento glorifique a Ele e traga a cura para o seu físico. Que você vibre enquanto procura emprego, você que está desempregado, talvez tenha gente desempregada aqui, mas que você vibre, que você saia cantando, que você saia distribuindo. Já pensou, você vai distribuir um currículo, chega lá assim, eu estou com esse negócio aqui,
Pessoal, deixa aí. Fala, moço, você está aqui diante do melhor cara que está aqui em Limeira, do sujeito que vai entrar nessa empresa, vai mudar a história dessa empresa, porque eu chego aqui carregado de Deus, de anjos, de confiança, de esperança, enfim, tem muita coisa que a gente vai poder dizer para alguém em algum momento. Permita que Deus hoje renove suas forças. Permita que Deus hoje te dê um fôlego que você não tem há muito tempo em algumas áreas da vida. Permita que Deus te dê hoje alegria na sua presença. A alegria do Senhor é a nossa força, meus irmãos. Nós não podemos viver aí, o país hoje olha para baixo, os governos olham para baixo. Nós não acreditamos nesse país quase em nada, e Deus está dizendo para cada um de nós, pode acreditar, você tem um Deus sobre a sua vida que não vai perder o controle da história, e Ele vai sustentar você, cuidar de você, abençoar você, fortalecer você, gritar no seu coração que você tem um Salvador, e vai trazer, meus irmãos, esperança e vida para a sua alma. A igreja de Jesus precisa caminhar nessa vertente e nessa vida. Que Deus sustente o nosso coração, fortaleça a nossa fé, nos empolgue a viver, e que você saia daqui hoje empolgado. Deus, eu sei que o Senhor tem dias melhores, vida abundante para me dar ainda. Eu vim para que você tenha vida e a tenha abundância, mesmo que você esteja esfacelado, seu lar cheio de problemas, lutas que você não tem resposta. Acredite, o Deus que está sobre a sua vida, que mandou Jesus, te salvou, te batizou, é um Deus que tem muito ainda para trabalhar o seu coração, até o dia que Ele te chamar para a sua bendita glória. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Eu queria orar com a igreja mais uma vez, pastor Nilton vai orar com a gente. Deus tem misericórdia da nossa vida, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia dos nossos empregos, tem misericórdia dos nossos desempregos, tem misericórdia da nossa casa, tem misericórdia dos nossos filhos, tem misericórdia, Deus. Coloque diante de Deus esse assunto agora. Pede a Deus incendeia a minha alma, Deus. Incendeia a minha alma para eu chegar no meu trabalho e eu vibrar com aquilo que eu estou fazendo. Incendeia a minha alma para eu atender os meus clientes, pacientes, mas com alegria, com emoção, com vida diante do Senhor. Alegra o meu coração e fortalece a minha fé, Senhor, diante do Senhor. Peça a Deus isso hoje, gente. Que Deus te dê uma semana incendiada. Vamos ter aqui a IBF, que essa IBF incendeie os lares da igreja e os lares que pisarão aqui em nome de Jesus. Vamos cantar, vamos orar. Quem quiser vir aqui à frente orar, venha. Venha orar pelas crianças, venha orar pelos casamentos, venha orar pelos seus problemas, venha orar pelas suas lutas. Se você está desempregado, venha aqui à frente agora. Se você está em luta de alma, venha aqui na frente agora. O Deus que você crê é o Deus que faz forte ao cansado, é o Deus que multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, é o Deus que estabelece vida e nos dá vida em abundância. Enquanto cantamos, vem aqui à frente, deixa Deus tratar da sua alma hoje, em nome de Jesus. Traga para aqui agora, traz o seu casamento aqui agora, casamento esfacelado, destruído, arrebentado, traz a sua vida diante de Deus, sai do lugar, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Deixa Deus tratar com você, deixa Deus falar ao seu coração, deixa Deus fortalecer a sua fé, deixa Deus enriquecer a sua vida, deixa Deus enriquecer a sua alma hoje. Ó Deus, responde a oração do teu povo nesta noite, Senhor. Grita no nosso coração, Pai, que nós temos o Salvador. Traz para diante de Deus as lutas, traz para diante de Deus as tuas lágrimas, traz para diante de Deus a angústia do coração, traz para diante de Deus a sua incredulidade. Traz agora em nome de Jesus. Vem aqui para orar.